Glória a Deus. Derrote Mamon, estratégia do céu para a sua vida financeira. Quantos querem receber essa palavra nessa noite? Amém? Muito feliz por estar aqui com você, mais uma vez reverberando. Um grande abraço dos nossos pastores, Calito e Leila, minha esposa Tati, Ana Mel recém-nascida. E sabemos que estamos mutuamente em ano de avivamento, 2021. E é no fim da pista que o jato decola. Então, tem coisa de Deus para nós, para a nossa igreja, para a nossa cidade, ainda nesse ano, em nome de Jesus, amém? Apenas começando, mês de dezembro é o meu mês favorito, não somente pela colheita do fim do ano, pelas festas de fim de ano com família, também por ser meu aniversário, aniversário da minha esposa também. Mês de dezembro, de fato, é um mês de celebrar o que Deus tem feito. Muito respeito, amor e carinho por essa linda família espiritual, CR, Comunidade Religar, pastor Haroldo, pastora Daniele, seus filhos Levi e Isaac, filhos espirituais, gente que eu venho depois de 2 anos e cumprimento como se fosse semana passada que a gente tivesse se encontrado. Então, eu estou em casa aqui. Nossa igreja em Manaus é aqui. Nossa família é você. Quero falar sobre a nossa vida financeira interagindo com o ano de avivamento. Por quê? Todo ambiente de avivamento é um ambiente de poder de Deus nas finanças também. Milagres de multiplicação, generosidade, doação. Todo ambiente de avivamento na história, você vê um ambiente que toca as finanças também. Sem toque nas finanças, o avivamento estaria comprometido. Eu acho que tem tudo a ver, até a chuva que cai nesse momento, para mostrar que Deus já nos deu as sementes. Ele está regando para fazer crescer em nome de Jesus. Então, Derrote Mamon é o nome de um livro, pastor Fabiano Ribeiro, da nossa editora. Acredito que alguns aqui já leram. Quem não leu, vale muito a pena ler. Quem é Mamon? Mamon é uma potestade, do grego exousiai. A palavra aparece 108 vezes no Novo Testamento. Também indica poderes humanos e espirituais. Refere-se à autoridade, poder para dar ordens, que traz a ideia de irrestrita liberdade de ação. No livro está escrito: Mamon é o Deus dos extremos, Deus com D minúsculo, obviamente. Ou ele promove um espírito avarento, ou produz um espírito de prodigalidade. Ou se retém inconsequentemente, ou se gasta e se ostenta inconsequentemente. Mamon está nos exageros, nos extremos financeiros, né? Porém, Mateus 6,24, temos essa boa palavra: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui querendo dizer mamon, do grego riquezas. Deixa eu te dizer algo. As riquezas são ótimas servas, mas péssimas senhoras. Ou seja, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E Jesus, sendo Senhor sobre as nossas vidas, quer que a gente seja, com Ele, Senhor sobre dinheiro. Ele quer que a gente governe sobre o dinheiro, e não o contrário, nunca o contrário. Tanto que, falava ontem, pregando aqui na cidade de Manaus, no céu as ruas serão de ouro, porque pisaremos sobre o ouro. E se Jesus falou: venha a nós o teu reino na terra como é no céu, ou seja, Ele já quer que a gente comece a pisar em ouro aqui. O que é pisar em ouro? É dar um sinal que as riquezas não mandam em nós. Através do senhorio de Cristo, nós lideramos as riquezas. Amém? Amém. João 10,10, Jesus alertou: o ladrão, aqui pode ser enquadrado como mamon, vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Richard Foster escreveu, o autor de Discipulado Celestial: Mamon é um Deus rival. Napoleão Bonaparte: a melhor maneira de destruir o inimigo é conhecê-lo. Por isso, a principal estratégia do inimigo não é se revelar de maneira horripilante. A principal estratégia do inimigo
é agir de maneira sutil e encoberta. Enquanto o inimigo passar despercebido, ele está à frente na corrida que ele está tentando contra a humanidade. O apóstolo Paulo, aqui parafraseando, não devemos ignorar as intenções de Satanás. Acredite, o diabo não se converteu e nem se converterá. Um amigo me contou que na infância dele, ele inocente orava para o diabo se converter. Que aí ficaria tudo mais fácil, né? Então aqui, eu quero retratar no telão aí para você, exemplos de avareza, né? O tio Patinhas, quando se lembram do tio Patinhas, né? Que tinha muito, mas protegia de um jeito exagerado, não tinha paz. Um outro exemplo, Nonô Correia, né? Na televisão brasileira aí, muito antigo. E eu vou dar um terceiro exemplo que não está aí. Július, pai do Cris, da série Todo Mundo Odeia o Cris, né? Da famosa frase, se eu não comprar, o desconto é ainda maior, não é isso? E aí também uma imagem de uma série que eu não assisti nem promovi, mas fez muito sucesso, Round Six, em que pessoas endividadas arriscam a própria vida para tentar resolver suas pendências e erros sucessivos. Adiante. É curioso que, olha o que está escrito no Salmo 68, de 3 a 6. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha que curioso, está escrito na Bíblia. O texto que lemos aí ao final, está destacado, ele não diz, liberta os presos para a liberdade. Está falando algo muito específico, e sabe o que está falando. Liberta os presos para a prosperidade. Sabia que há pessoas com problemas financeiros, sistêmicos e repetidos, que se elas recebessem uma quitação para todas as suas pendências hoje, daqui a um ano elas estariam num problema igual ou pior. Porque não é sobre quantidade, é sobre libertação. Eu queria te perguntar nessa noite, num cenário, num plano de avivamento de Deus, você tem caminhado com libertação na sua vida financeira? Ou você percebe, literalmente, entidades querendo encostar nas suas finanças? Uma leve brecha, alguma coisinha já vai aparecendo, já vai tentando roubar aqui. Primeiro o inimigo tenta tirar a paz, roubar a paz. Daqui a pouco começa a tentar roubar riquezas mesmo, né? Mas uma coisa ele não pode roubar, as nossas vidas, pois pertencemos ao Senhor Jesus e fomos comprados com alto preço pelo sangue do Cordeiro, amém? Se ele não pode roubar as nossas vidas, podemos com Cristo vencer em todas as outras coisas também. Deus promete a vitória, mas o dia da vitória quem define é você, porque as vitórias do céu já estão liberadas sobre a sua vida. Às vezes não recebemos ainda, porque não nos quebrantamos, não mudamos de coração, viramos a chave ainda. Deus é pronto a abençoar, mas tem coisas que nós não caminhamos os processos ainda. E eu queria falar sobre eles aqui também. Mamon é um velho inimigo com velhas táticas, fazendo novas vítimas. Disse o pastor Max Souza. E é curioso que um país como o Brasil, por exemplo, em matéria de pirâmides ou esquemas Ponzi, vira e mexe o pessoal vem perguntar para mim. Parece que eles me veem como alguém com unção de discernimento contra pirâmides. Meu Deus, gente, quero que o povo tenha isso, nem perguntar para mim não, socorro. Mas é justamente nisso. Muda a faceta, muda o pretexto, não é? Charles Ponzi, lá no início do século XX, vendia selos como pirâmide. No passado, no Brasil, já vimos produtos de videochamada, fachadas. Hoje, a moda é tentarem fazer sua cortina de fumaça com criptomoedas, que é um assunto separado dessa abordagem. Tem muita coisa confusa de fato.
Tem um marketing multinível que é diferente de pirâmide, que é diferente de Ponzi, que pode ser uma estratégia de venda, mas pode também ter forçação de barra. Gente de marketing multinível tirando foto em frente BMW, ostentando, querendo ganhar as pessoas emocionalmente por um estilo de vida que não dá para garantir que aquela pessoa vai ter. Por exemplo, nunca vimos a Avon fazendo isso. Já viu uma senhora tirando foto com a Lamborghini falando: a Avon mudou minha vida. Hoje eu sou a vovó Lamborghini. Eu nunca vi essa história. Por quê? Existem forçações de barra. E existe, inclusive, em qualquer lugar na igreja brasileira e fora do Brasil, pessoas que forçaram a barra em meio aos relacionamentos, nas células, no ministério, na igreja, ali usando a comunhão dos irmãos como pretexto para alguém aderir. Um multinível, uma pirâmide, uma Ponzi. Há pessoas nesse sentido que movimentam dinheiro de maneira irregular, mas ofertam em missões, em ação social, em trabalho humanitário, para legitimar o que fazem. Isso é um perigo enorme. A pessoa fala: não, pode investir com fulano, ele é generoso em missões. Mas não estou falando sobre para onde ele dá o seu dinheiro. Estou perguntando: a operação é moral, é ética, é regular? Isso é um perigo muito grande. Meus 10 anos de igreja da cidade, eu já vi em 3 ou 4 ocasiões pessoas pedirem conselhos, algumas, mesmo depois do conselho, fazer o que elas bem entendiam. E eu te digo, as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, os meios são diferentes, mas o final é sempre igual. Um irmão, com sua rescisão, para tentar ali talvez se aposentar, cerca de 200, 300 mil reais, investiu com outro irmão e perdeu sabe quanto? Tudo. Olha que coisa. Então nós precisamos estar atentos, porque o ambiente de avivamento traz também autoridade sobre as finanças, para multiplicar a riqueza, para ser generoso, para discernir laços. Você não vive de laços, você vive de aliança com Cristo e com a igreja. Uma vez o irmão falou: puxa, legal esse laço que Deus criou entre nós. Eu falei: não, chuta que é laço. Ou a gente tem aliança e comunhão, ou tô fora. Não é? Então, como Mamon age, quais suas estratégias? Ele quer que você, primeiro, foque exageradamente no dinheiro. Aquela pessoa que tudo é dinheiro. Se dá um problema com dinheiro, ela perde a paz. Aliás, o nível de irritação e preocupação que você tem diante de um inesperado financeiro mostra onde está o seu coração. Cuidado. Pode ser num grau simples, não estou dizendo que você está dominado por Mamon, mas é um ponto de apoio. Se problemas com dinheiro desmontam sua paz, há um problema aí. Muito sério, inclusive. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mamon quer que você fique paralisado pela insegurança. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração e mente tem a ver com integralidade. Se o seu coração e a sua mente estiverem guardados, o futuro do seu dinheiro está guardado também. Mas se coração e mente não estiverem guardados, o que adianta tentar suar quanto ao dinheiro? Vai dar problema. Vai parecer um saco furado. Terceiro, Mamon quer que você confunda o seu valor pessoal. Você não é a sua situação. Tem gente que fala: estou fracassado financeiramente, sou um fracasso. Não. Assim como quem é bem-sucedido financeiramente, não quer dizer que a pessoa é bem-sucedida. Sabe o que te faz bem-sucedido? A salvação que há em Cristo Jesus. Você não é um fracasso e não é um sucesso pelas coisas do mundo. Você pode viver sucessos e viver fracassos. Jesus viveu um fracasso por 3 dias. Entre sua morte e sua ressurreição, o climão era de fracasso, mas era temporário. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E essa é a vitória da nossa fé. Se Deus não impediu que por 3 dias o ambiente parecesse de derrota,
Como que você não tem coragem de encarar cenários de dificuldade? Tem situação que vai precisar apertar o cinto, vai precisar renegociar, vai precisar combinar um parcelamento, vai precisar trabalhar um pouco mais, vai precisar buscar uma renda extra, mas vai passar. Sabe essa chuva que está caindo? Te garanto que uma hora ela vai parar, porque até hoje todas pararam, até o dilúvio parou. Então, a gente precisa entender onde está a nossa âncora. Você não é o seu sucesso ou o seu fracasso. Você é um filho amado de Deus. Você é muito maior do que a sua situação. A sua identidade é a sua origem. Sua origem libera sobre você todo o poder necessário para a vida. Ter dinheiro não é um problema, mas o dinheiro pode ser um problema. Riqueza não é imoral, riqueza é virtude. A igreja da Idade Média, da era medieval, que acabou se tornando medíocre, fez separações porque os romanos dominaram os gregos na perspectiva de exército, cidade, política, mas os gregos dominaram os romanos em matéria de pensamento, cosmovisão. E a igreja romana se contaminou com distorções romanas, principados e potestades, e distorções gregas também. E a igreja da Idade Média estava com tudo isso à tona. E ela fez uma separação entre o sagrado e o profano. Tudo que é da terra e da carne é maldito e mortal. Só o que é espiritual é bendito e eterno. Mas, lembre-se, Deus nos criou do pó da terra e do sopro da sua narina. Nós somos feitos desse elemento da terra que Deus criou. A Bíblia diz, o Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, a igreja medieval basicamente passou a olhar para as coisas de maneira segmentada. O livro Metanoia, do J.B. Carvalho, traz isso de uma maneira bem assertiva, por exemplo. Então, quarto, não tenha medo de riqueza, tá? Você precisa abordá-la da forma correta. Quarto, o inimigo quer que você tenha uma mentalidade de escassez. O contraponto bíblico: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual que é a verdade? Ele não suprirá de acordo com a minha necessidade, mas sim de acordo com as riquezas dele. Tenho feito essa pergunta por onde eu passo. Quantos aqui já tiveram orações atendidas por Deus? Você orou e Deus atendeu. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Deus atende orações. Glória a Deus por isso, isso é muito importante. Segunda pergunta: já aconteceu de algo que não deu tempo de você orar? Não deu tempo nem de você entender direito, formular em palavras, algo que você precisou, desejou no seu coração de maneira santa e correta? Não deu tempo de colocar em oração, mas mesmo assim você viu uma resposta de Deus nesse sentido. Quantos já tiveram uma oração que não foi nem feita, atendida também? Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Meu Deus! Imagine uma pessoa que não anda com Jesus, de repente está com a gente aqui hoje, chegou como visitante. Imagina essa pessoa ouvindo isso. Não, peraí. Deus atende orações, isso eu imaginava. Agora, Deus atende até aquilo que passou pelo nosso coração e de repente não deu nem tempo. A gente precisa viver consciente disso. Sabe o que eu aprendi que é falta de temor? Falta de temor também é estar inconsciente de quem Deus é. Se você está em meio a um problema, dando mais atenção para o problema do que para Deus, você está inconsciente de quem Deus é, porque Ele é infinitamente maior do que o problema. Mas no momento ali você está embriagado pelo problema, dando muita atenção para Ele. Isso é falta de temor. Então Ele quer que você tenha uma mentalidade de escassez, mas não entre nessa. Quinto, Mamon quer que você ignore os seus valores. Ele quer que você negocie diante de lutas com trevas aquilo que você recebeu na luz. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui um dia já queimou a língua e isso atrapalhou você a sentir um sabor depois? Quem já passou por isso?
Queimou a língua, aí você vai comer uma coisa e você não sente sabor. Antes de subir aqui, fui abençoado com açaí. Qual que é o açaí do sabor no Amazonas? É outro nível, né? Em São Paulo a gente tem um caldinho da mesma cor. Mas o gosto é totalmente diferente. Só que você tem que estar habilitado para sentir o gosto. Imagina se eu tivesse queimado a língua, eu ia agradecer o açaí, mas eu ia falar, puxa, não senti o verdadeiro sabor. A mesma coisa é para transformarmos pela renovação da nossa mente e não andarmos no padrão desse mundo, para que quando a vontade boa, perfeita e agradável de Deus chegue, a gente consiga experimentá-la. Tem gente que por aderir ao padrão do mundo, não transformar a sua mente pela renovação, quando chega às portas de Deus, as oportunidades de Deus, os apontamentos de Deus, a pessoa nem percebe. É um tipo de situação que eu até imagino que em alguns cenários o diabo não precisa nem oprimir, a própria pessoa já se distraiu, deixou ele de folga naquele dia. A Bíblia diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está acontecendo, vocês não a veem. Se Deus disse vejam, é porque a gente não estava vendo. E se Ele perguntou vocês não a veem, é porque mesmo depois do aviso a gente não prestou atenção. Que ainda nesse ano de avivamento, para o próximo ano, para a sua década e para a sua jornada de vida na terra, você tenha a unção de Deus para ungir seus olhos com discernimento para o que Deus está fazendo. Sabe quem sai na frente? Quem percebe o que Deus está fazendo. Tem muita gente tentando fazer o que Deus não está fazendo. Quando você tenta fazer o que Deus não está fazendo, é você contra o mundo. Mas quando você decide fazer o que Deus está fazendo, você se apega na poderosa palavra dele. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em um cenário você está tentando lutar contra o mundo, no outro cenário ele já venceu o mundo. Ato concluído, tetelestai. Ele também quer que você desconsidere a batalha espiritual. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estava conversando com o pastor Haroldo e o Iel antes de vir para cá. Estávamos falando que o real, desde o plano real na década de 90, o que era R$100 caiu para R$14. Ou seja, tivemos uma desvalorização gigantesca nos nossos recursos. Só que a gente não percebe isso. Sabe por quê? Todo ano nos é dada uma anestesia chamada aumento do salário mínimo. Você já viu alguém que ficou rico por causa do aumento do salário mínimo? A pessoa chega assim próspera, você fala, meu Deus, a pessoa mudou, o que aconteceu com ela? Não, foi o aumento do salário mínimo. Eu sei que se não aumentasse seria ainda pior, mas nos atrapalha em chegar à batalha espiritual do gafanhoto. O gafanhoto no Brasil não ataca nem o nosso bolso, ele ataca o Banco Central direto. E a gente tem um cenário de inflação hoje como a terceira pior do mundo. Problema seríssimo no meio da pandemia. E a gente tem que ter discernimento num novo nível também. Por quê? Se a inflação tem um cenário de 10%, a sua oração e ação tem que ser assim: Deus, eu quero prosperar a partir de 10%. Porque, desculpa te avisar, mas se de um ano para o outro não crescemos 10% financeiramente, já estamos regredindo. Aqui não é profecia do caos, é a inflação. É o preço do combustível, das coisas no mercado, das contas, o cenário de impostos. Mas a Bíblia nos diz que Elias correu mais rápido do que a cavalaria de Acabe. O espírito profético do Senhor em você faz você correr mais rápido do que as ciladas deste mundo, do que as conspirações. Então, o inimigo quer que você pense, é só a inflação, é só o Brasil outra vez. Não, é uma batalha espiritual institucional. E eu acredito
que você pode colher testemunhos de que todo ano, para a glória do Senhor Jesus, você venceu a inflação. Num cenário de pandemia, tantas igrejas fechando, entregando seus prédios, vivendo apertos, e eu poder estar aqui com você e ver que vocês estão bem, e a igreja andou para frente, é digno da gente louvar o Senhor e dar mais uma salva de palmas para Ele. Aleluia! Isso não é o normal, isso é o sobrenatural. O inimigo quer que você desconsidere a batalha espiritual. A forma mais fácil de perder uma batalha é não saber que você está nela. É a famosa bala perdida. 7, o inimigo quer que você adie soluções. Lembra o faraó lá com Moisés e Arão? Quanto mais ele adiou, mais pragas vieram. Cuidado, no mundo espiritual, procrastinação atrai pragas. Lições do Egito. Zerar pendências. Eu me lembro uma vez, não sei se eu já contei aqui, a gente já esteve junto em outras ocasiões. Uma vez, estávamos um workshop de evangelismo por fogo na igreja, do Reinhard Bonk. O pastor Wesley, da equipe na época, estava pregando e falou assim, eu era recém-chegado na igreja. Ele falou, se você tem pendências financeiras sobre coisas que você deu sua palavra e não cumpriu, como por exemplo dívidas paradas, se você não pode dar sua palavra quanto às finanças, como um dia você poderá ministrar a palavra de Deus? Quando ele falou aquilo, meu coração rasgou de cima a baixo. Eu fui até ele no final, falei, obrigado pelo que você liberou. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu ainda jovem, solteiro, tinha um carro financiado, tinha dívidas, porque eu estudei nos Estados Unidos bem na época da grande crise. Tem coisas que na minha vida, sempre na minha vez, parecia mais difícil. Mudei para os Estados Unidos em 2006. Em 2007, começou a grande crise. Saí em 2010. Em 2010 acabou a crise. Que igual aquela figurinha da internet. Eu sou uma piada para você? Exatamente o que aconteceu comigo. Na minha vida era muita coisa assim. Até eu me entregar a Cristo e ter a igreja como uma família espiritual. Aí o jogo virou, graças a Deus. Mas, naquela ocasião, eu vendi meu carro, quitei o financiamento, paguei contas, na época até contas em dólar. Graças a Deus que eu paguei logo, senão o dólar ia ter ficado mais caro, ia ser maior ainda. Fiquei sem carro. Conheci a Tati, na época, começamos a orar, namorar, noivamos. Eu não tinha carro. E não existia Uber na época. Ou seja, ou eu voava, ou dava um jeito. Então, cuidado, pendências podem atrair pragas. Ao mesmo tempo, zerar pendências expulsa iniciativas do maligno. Eu sei que a gente pensa em expulsar o maligno de uma forma vibrante e autoritária, né? O famoso grito evangélico, sai! Já viu esse? Sai! Muito típico, né? Mas eu te digo algo, quando você zera uma pendência financeira, quanto a caráter, quanto a sua palavra, quanto a perdão, esse é o verdadeiro sai. E ele bate em retirada por 7 caminhos diferentes, em nome de Jesus. Você tem autoridade para expulsar as trevas das suas finanças. Nós temos lá em São José, eu moro em São Paulo, mas enviamos para São José 8 alunos para o IC College, que é uma escola ministerial, vocacional, espetacular, parada obrigatória entre ensino médio e ensino superior. Eles tiveram uma ministração sobre derrote mamon no Retiro Restauração só para eles. E um dos jovens me contou que no momento de cura sobre finanças na vida dele, ele discerniu que decisões erradas quanto às finanças de seus avós e pais, algo que eu já tinha orado com ele num culto profético uma vez, eu e ele, fui lá na bateria, peguei ele, Deus falou tudo isso. Ele me disse, paizão, eu dei uma oferta extremamente dolorosa ali na hora, mas eu percebi que a dor não era só financeira. O que eu estava fazendo, estava tocando, levando a remissão de Cristo para o meu histórico familiar de parentes também.
Gente, você não sabe. Em Cristo, as maldições geracionais estão quebradas. Mas não quer dizer que os processos são óbvios. Quem sabe a sua luta financeira é um pouco maior, porque o padrão que vinha sendo feito antes de você, por bisavô, avô, pai, vai ser quebrado na sua geração, em nome de Jesus. Mas a guerra, o quebrantamento e quem sabe a dor passageira com peso de glória vai te fazer entender o porquê. Tem gente que fala assim: pastor, eu vou melhorando em todas as áreas, mas minha vida financeira parece um cubo mágico. Sabe aquele quadrado colorido? A pessoa arruma a vida de um lado, bagunça do outro, né? Tipo um cubo mágico. Não dá. Deus não está poupando bênçãos às nossas finanças. Ele está aqui dizendo: eu quero transformar, doar, abençoar, prosperar e impulsionar. Não duvide das intenções de Deus quanto às suas finanças. Às vezes você foi encostando num padrão, acomodando num jeitinho, e aquilo molda a sua mente. Lemos em Romanos 12:2, não se amolde aos padrões desse mundo. Não se amolde aos padrões financeiros dos seus familiares até aqui. Sabe qual é a maior alegria para a nova geração? Melhorar o padrão financeiro vindo da geração anterior. Não só em quantidade não, em ação social, em investimento para o reino, em diversos outros aspectos não numéricos. 7, o inimigo quer que você adie soluções. 8, o inimigo quer que você ignore seu histórico familiar. Aqui, profeticamente, já tocamos esse ponto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Falamos já sobre isso aqui, falei sobre isso, mas só queria acrescentar algo que eu acho válido. Na lei, havia sido dito que as bênçãos alcançariam gerações e as maldições chegariam até a 3ª e a 4ª geração. Mas em Cristo isso foi quebrado, porque não estamos mais na lei, estamos na graça. Sabe como a gente percebe isso? Os discípulos veem o cego e falam: Senhor, foi ele ou os familiares que pecaram para ele estar nessa situação? Quando o cego testemunha vibrantemente sobre Jesus, os mestres da lei falam: você sempre foi cheio de pecado. Olha que coisa, os discípulos ainda imaturos, os mestres da lei, olhavam a cegueira daquele homem como um efeito de maldição. Só Jesus trouxe um olhar diferente, dizendo: isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sobre suas lutas financeiras, às vezes a gente fica detectando onde está a maldição, porque a gente quer ajustar, a gente quer se quebrantar. Deus, onde eu posso melhorar? Me mostra. Eu quero agir na terra conforme o céu. Mas eu te digo algo: antes do que você vai fazer, lembre-se, até os seus problemas financeiros estão debaixo da permissão de Deus para manifestar a glória dele. Recentemente, eu estava em Florianópolis e também em Santa Catarina, pregando em igrejas da rede, assim como aqui. E aí, minha esposa precisou pedir um serviço emergencial para o nosso apartamento. E o prestador de serviço que foi até o nosso apartamento saiu do nosso apartamento, foi até o último andar e desceu do último andar até o primeiro, roubando as pontas das mangueiras dos hidrantes para revender no mercado paralelo. E ele fez isso, saiu, guardou um pouco, falou que foi comprar uma peça, voltou, roubou mais, disse que tinha que voltar no dia seguinte, roubou mais. Só que essa câmera especificamente só é vista de tempo em tempo. E os funcionários do prédio deram falta. Fomos fazer a lógica invertida, descobrimos. Tínhamos chamado esse homem através de uma plataforma. E quando ele atendeu minha esposa, ele falou: eu também sou evangélico. Olha que treva terrível.
polícia foi acionada, um BO foi feito, judicialmente, isso vai correr por fora, mas pela lei e pela convenção dos condomínios, eu seria o responsável por tudo isso. O condomínio me procurou, lamentando, mas tendo que falar o que era necessário. E ali, a Ana Mel prestes a nascer, o Brasil num cenário de oscilações econômicas. Eu trabalho com consultoria para empresas, inclusive estou em Manaus essa semana para isso, né? E falei, puxa, meu Deus, Tati, gestante, ficou super chateada. Mas aí, Deus me permitiu governar sobre a situação com a autoridade dele. Falei, calma, calma. Se o inimigo está tentando nos importunar com X, certamente Deus tem bênçãos maiores do que esse valor X. Durante aquele período, eu fechei um contrato de treinamento 3,7 vezes o valor daquele prejuízo. Sabe o que aconteceu com o prejuízo? Uma equipe de advogados entrou em reunião comigo online com o condomínio e a gente não tinha ainda fechado o acordo e propuseram: você paga metade em 10 vezes e o condomínio arca com metade? Falei, se resolve, vamos fazer. Isso já deu um respiro, né? Opa, melhorou. Não é a pancada toda e não é de uma vez, né? E se Jesus voltar antes dessas 10, o anticristo vai ter que pagar. É provado o próprio veneno. Na outra semana, o zelador me procura e falou: o rapaz da vistoria do seguro vai vir aqui, porque mesmo não sendo um furto qualificado, ele quer interpretar para ver se de repente o seguro não pode cobrir. Então, a gente está nessa etapa agora. Testemunho em andamento ainda, mas olha como. Eu não olhei para esse valor como uma muralha. Eu olhei para esse valor como pedras no chão já. E Deus deu muito mais. Sempre que eu passo por uma perda financeira, eu me lembro, já ofertei para o Senhor um valor maior do que essa perda, então já perdeu. E muito mais tem o Senhor para dar. Um exercício de Jó para nós em 2021. O inimigo quer que você continue com seu falso controle, porém tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O inimigo quer que você não tenha unidade financeira com seu cônjuge. Ah, meu dinheiro, seu dinheiro, ah, você paga, ah, eu paguei, tá? Não existe. Vá virando essa chave. Eu sei que talvez por um padrão familiar, por uma boa intenção, você tentou fazer desse jeito. Não deixe esse espírito divisivo se manifestar no seu casamento. O dinheiro é dos dois. Errou, é dos dois. Transparência, unidade, celebração nas vitórias, mas também sem culpar excessivamente nas derrotas. Por exemplo, quem chamou este meliante? Foi a Tati. E para a glória de Deus, nunca passou pela minha vida, pelo meu coração, falar: amor, tá louco, hein? Nem para perguntar antes. Foi chamar, olha o problema que deu. Isso nem passou pela minha mente. Porque ou estamos juntos ou não estamos. Ou vamos guerrear contra as trevas, ou vamos guerrear um contra o outro e as trevas nos pegam desprevenidos. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Também, o inimigo quer que você deixe de acessar os céus em relação às suas finanças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembra disso? Deus não está preparando bênçãos para você. Deus está preparando você para as bênçãos dele. Pois já somos abençoados. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu sempre digo isso. Tem gente que terceiriza. Você falou, e o emprego, já chegou? Não, Deus está preparando. Ou seja, o atrasado na situação é Deus, não a pessoa. Ou e o namoro, quando você vai começar a namorar? Não, Deus está preparando. Deus é o atrasado. Tipo assim, eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para namorar. Vai falar com Deus, Ele que está atrasando. Não, eu sempre penso assim,
Se algo não aconteceu, claro que tem o tempo de Deus, o jeito de Deus e para a glória de Deus. Mas eu sempre parto do ponto: onde eu não amadureci ainda para acessar o que Deus já tem preparado? Isso é uma mudança de mentalidade. Romanos 12:2 também. Como derrotar Mamon? Primeira estratégia: entregue suas finanças para o senhorio de Cristo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. 2 testes importantes da nossa conversão: conversão no nosso bolso e conversão ao volante. 2 sinais profundos da salvação alcançando níveis sobrenaturais. Sobrenatural é orar e uma pessoa ser curada? É. Sobrenatural é discernir profecias? É. Profetizar? É. É dar uma palavra de conhecimento? Também. Mas a transformação em áreas estruturais das nossas vidas também é o sobrenatural de Deus. A Bíblia relata em Atos que o Evangelho foi pregado, pessoas traziam livros sobre ocultismo e queimavam, e o valor daqueles livros era um grande montante. Quem foi curado de alguma doença naquele dia? Quem falou de um sonho? Podia ter acontecido, mas o sobrenatural para aquele dia era a renúncia e o inimigo sendo humilhado quanto a pessoas abandonando o ocultismo. Que isso continue acontecendo nos nossos dias em nome de Jesus. Se você tem um familiar que ainda está interagindo com as trevas, eu quero concordar em oração com você e com os céus, que logo logo essa pessoa vai se batizar em nome de Jesus. Não pare de orar, não pare de amar, não pare de dar bom testemunho. Segundo, o inimigo quer nos atacar e a gente precisa de estratégia. Portanto, tenha um estilo de vida de gratidão. O pastor Douglas Gonçalves disse numa semana da virada conosco: agradece que cresce. Salmo 100, 4, 5. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. É interessante que até as pedras estão clamando. Claro que ele tem princípios cristãos na vida dele, 2 brutamontes. Primeiro, o Terry Crews, dando uma entrevista, se não me engano, o Jimmy Fallon, ele fala: o que você tem de diferente em você para ser desse jeito? Ele fala: é gratidão, e começa a falar sobre gratidão, e a atmosfera da entrevista muda. Aí ele começa a dançar, o ambiente muda, impressionante. Não era um culto, não era um pastor, o irmão Terry Crews. Outra recente, Dwayne Johnson, The Rock, presenteou um líder cristão que atua com ação social, amigo dele, com sua picape personalizada como um presente para ele. O cara despencou em lágrimas. Gratidão. Sabe, a gratidão não é só sobre o que Deus nos deu, é sobre o que a gente também dá e doa por aquilo que Deus já nos deu. Você não pode ser só um abençoado. Abençoado virou um jargão evangélico. O fulano está fazendo uma bobeira, ao invés de chamar a pessoa de outra coisa, alguém diz: ô abençoado, aí não, né? Virou jargão. A gente tem que ser abençoador. O abençoado recebeu uma bênção, mas pode ser que está dando dor de cabeça para os outros agora. Abençoador é alguém que sempre tem seus celeiros fartos prontos para abençoar. Eu sei que há pessoas aqui que já sentiram a dor de querer contribuir com o reino e com pessoas e não ter naquele momento. Talvez a solução não seja instantânea, mas não se esqueça na abundância do que você sentiu no dia que você não pôde contribuir e abençoar. Quanto mais Deus te abençoar, que mais você abençoe outros em nome de Jesus também. Terceira estratégia: seja fiel nos seus dízimos e generoso nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor. Conhecemos essa passagem. Certa vez, um irmão na igreja falou assim: eu não acredito no dízimo, pois o dízimo é da época da lei.
falei, fazer uma coisa, pensando, né? O dízimo acredita em você. Sabe por quê? Essa cadeira que você está sentado foi com o dízimo. Esse som que você está ouvindo é mantido com o dízimo. A luz para iluminar aqui, o estacionamento possível, é fruto de uma manutenção da casa com o dízimo. Olha que curioso. Você não acredita no dízimo, mas o dízimo acredita em você. Que ele está te recebendo e viabilizando aqui. Imagina a pessoa que é contra o dízimo. Não, então eu não vou sentar nessa cadeira. Não, então eu vou fechar o olho que está iluminado. Não, então eu vou tapar o ouvido. Quem sabe a pessoa já está assim, não é? Deslocada, cega, surda, por ter um bloqueio. No início da minha caminhada com Jesus, no momento de dízimo e oferta, eu ficava bravinho, fazendo biquinho. Sabe o que aconteceu? Jesus me libertou. Pegar mal com o dízimo não é uma crítica socioeconômica. Pegar mal com o dízimo e com a oferta é uma barreira espiritual que precisa de libertação e pode gerar infertilidade. Precisa ser vencido. A quarta estratégia: interceda com constância e discernimento por suas finanças. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu dizer algo: orar não dá dinheiro. Se fosse assim, os maiores intercessores seriam os donos das maiores fortunas. Mas orar te calibra para você agir e gerar recurso, então. Certo? Orar e trabalhar, ótima estratégia. Trabalhar sem orar, problema. Orar e não trabalhar, problema também. O orar nos calibra para o nosso agir. A Bíblia diz em Deuteronômio 8,18 que Deus nos deu poder para produzir riqueza. Poder para produzir riqueza. Isso é bíblico, os judeus levam isso a sério. Os cristãos, nem tanto, mas é Bíblia do mesmo jeito. Então, eu estava entrevistando um jovem recentemente, e eu não conto aqui como peso, pressão, muito menos ilusão. Que Deus te dê sabedoria para interpretar isso. Mas existe. Um jovem de 19 anos, mora no interior do Rio de Janeiro, está empreendendo. Ele tem uma escola de negócios online, e eu acredito muito nisso, né? Imagina então entre o povo de Deus. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? Infelizmente esse jovem é cristão, mas olha que padrão curioso. Um jovem de 19 anos tem uma escola digital sobre estética, profissionais de estética gravam a aula, ele vende, reparte o recurso e distribui entre os seus sócios. Um tem 21, o outro 17. Sabe em quanto está a marca de vendas desses meninos por mês? R$100 mil por mês. Claro que isso tem imposto, paga os professores, distribui entre eles, mas um menino de 19 anos. E eu olho para isso e penso, é certo, é errado, é bom, é ruim? A grande interpretação é, existe e está aumentando. Antigamente, quem conseguia uma remuneração assim? Michael Jackson ali no Jackson 5, Justin Bieber cantando, não era? Era algo muito mais raro para pessoas de visibilidade pública, cinema, música. Na economia digital, isso já é uma realidade. Depende do nível de capacidade, da persistência. E nós precisamos de uma nova geração na igreja habilitada no sobrenatural e poderosa economicamente nos 7 montes também. Isso é muito importante. Então, não é sobre quanto a gente ganha. Eu só falei valores aqui porque existe um valor de salário mínimo, existe um índice de inflação. Então, só para a gente equilibrar e olhar para a nossa régua, pensando, o que está acontecendo no mundo ao redor? Deus me deu poder para produzir riqueza. Será que as nossas finanças vão mal porque Deus está errando? Será que de repente a gente está errando de alguma forma? Não estou falando sobre a gente querer ganhar o que os outros ganham, mas a gente pensar, Deus, onde eu estou travado e bloqueado? Eu creio que é possível. Vivemos novidade de Deus nas nossas conquistas financeiras. Isso também é avivamento, aleluia!
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito sério. Quinta estratégia: proteja seu coração das seduções de Mamon. 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quantos aqui podem dizer que, para a glória de Deus, já derrotaram Mamon na sua vida? Amém? Amém. Deixa eu te dizer algo. Conforme a gente avança, outras batalhas com Mamon surgem. Talvez a sua vitória é porque ele estava dominando no histórico familiar, no seu comportamento. Você lutou com Mamon de dentro para fora, tirou ele do seu padrão, expulsou ele da sua casa. Mas mesmo tendo-o vencido, há momentos que a gente passa que a gente entra em confronto com Mamon. Numa luta financeira, numa oportunidade, numa ilusão. Cuidado. Não é porque você derrotou o Mamon na sua vida que não haverão batalhas com ele, principalmente quando você sobe de nível. Casamento, filhos, trabalho, promoção, crescimento ministerial. Eu não estou profetizando o caos. Eu acredito que em todas essas coisas, todos nós temos a vitória do Senhor Jesus. Nós não podemos ser negligentes. Ele vai tentar seduzir de um jeito diferente e a gente precisa estar em Cristo, continuar vencendo. Sexta estratégia: aplique fé nas promessas de Deus sobre a área financeira. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. É aquilo. Deus já tem o sim. A nossa atitude na terra precisa ser um amém. Amém? Por exemplo, falar um amém não é difícil, mas eu estou falando sobre agir um amém. Que a sua atitude na terra seja um amém para aquilo que Cristo tem o sim do céu. Concordância. A nossa oração não é convencer Deus, é concordar com Deus. É muito mais poderoso. E se concordarmos na terra em concordância com Deus, isso tem efeitos escaláveis. Aleluia. Sétima estratégia: exerça sua autoridade espiritual diante das oposições satânicas. Marcos 16, 17 e 18: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Sabe que tipo de vida financeira eu quero ter? Uma que flui junto com a unção de cura de Deus. Que o dinheiro na nossa vida não gere problema, preocupação, distração, mas que no mesmo canal flua multiplicação e também flua cura. Quais são as promessas de Deus quanto às suas finanças? Já parou para pensar nisso? Que Deus tem promessas do céu para as suas finanças? Eu não sei quais, mas Ele tem. É como pegar uma senha e ficar esperando no painel. Enquanto você espera no Senhor, fazendo a vontade dEle. Exerça a autoridade do céu diante das oposições do maligno. Há pessoas que por prisões financeiras estão com problemas em outras áreas. Saúde, casamento, confusão mental, relacionamentos abalados. Muita gente fala assim, já ouvimos várias vezes, fulano dizer, eu me desviei porque eu fui ferido na igreja. Quase nunca eu ouço alguém dizer, eu saí da igreja porque me feriram, mas eu também feri um pessoal lá. Já viu alguém falar isso? Normalmente é me feriram, mas certamente você feriu alguém também. Eu já vi uma pessoa falar assim, eu saí da igreja porque era tempo de Deus de sairmos de lá. Pessoa devendo para um monte de irmão, dando calote no monte de gente. É tempo de pagar os irmãos, isso sim. Oitavo, divulgue testemunhos sobre suas conquistas financeiras. Se Deus está dizendo isso é porque ainda virão novas conquistas financeiras sobre sua vida. Salmo 34:8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Como provarmos do Senhor? Ousarmos agir confiando nele. Por exemplo,
entregar o dízimo assim que o recurso cai na conta? É provar do Senhor. Porque se eu espero o mês todo para dar, eu estou dizendo, deixa eu ver primeiro o que acontece na terra para depois honrar o céu. Mas se ao cair na conta eu já rebato, eu estou dizendo, eu não vou esperar a situação, eu já estou dando um sinal para a situação. Eu já vi várias pessoas falando, quando sobrar no fim do mês eu dou o dízimo. Até hoje estão tentando e não vão conseguir, porque é um princípio espiritual. Ah, mas se eu entregar o dízimo no começo do mês, não tem dinheiro para pagar as contas até o fim do mês. Não tem na sua cabecinha, mas tem no céu, pois todo ouro e toda prata pertence ao Senhor. Eu não quero imaginar o dia 30 quitado com o meu bolso. Claro que isso é prudente, mas eu quero contar com o céu. Para quitarmos, para sobrar, transbordar e abençoarmos ainda mais. Aleluia! Conecte sua prosperidade ao avanço do reino de Deus. Penúltimo, já estamos concluindo, vamos orar. 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente ao que semeia e ao pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Pastorzão Calito disse, a generosidade sempre acompanhará a vida dos prósperos. A avareza sempre acompanhará a vida dos miseráveis. Pastor Calito conheceu uma família que um homem colocava cadeado na geladeira. Só ele tinha a chave e autorizava quando a família podia abrir a geladeira. Talvez esse homem achava que estava fazendo um bem. Pastor Calito disse que os últimos dias da vida desse homem foi ressequido, sem pessoas e sem abundância. Olha que padrão terrível, não é verdade? O povo não podia nem abrir a geladeira para pensar, porque tinha cadeado. Já abriu a geladeira para pensar? Acho que hoje com o celular a gente faz menos isso, né? Mas você abre a geladeira e fala, por que eu abri a geladeira? Não sei. Essa família não tinha esse luxo. 10ª estratégia. Transforme a mentalidade de escassez em mentalidade de abundância. Vamos lá? Filipenses 4:8, olha que princípio importante. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Riqueza não tem a ver apenas com conta bancária e bolso, muito menos com posse. Riqueza tem a ver com mentalidade. Um dos livros mais vendidos sobre o tema, Os Segredos da Mente Milionária, escrito por um irmão em Cristo, T. Harv Eker. Um cristão escreveu esse livro. O mundo inteiro lê. A maioria nem sabe que ele é cristão. E fico impressionado com uma coisa dessas. Robert Allen. Não acredito que existam pessoas destinadas à riqueza ou à miséria. Existem pessoas que escolhem ter mentes miseráveis e outros mentes prósperas. Como crentes, corremos o risco de sermos príncipes que pensam e vivem como pobres. E eu percebo algo. Quem sabe essa é a chave para você. Antes de você viver um novo padrão com riqueza e virar chaves, claro, zerar pendências, dar primícia e primazia ao Senhor na sequência, né? Mas tem algo importante. Quem sabe, antes de você ir para um novo nível financeiro, Deus quer te usar para destravar um nível financeiro novo nos outros. Eu e minha esposa crescemos financeiramente nos últimos anos, principalmente pela realidade do mercado de trabalho. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas eu te digo algo, antes dessa fase, eu pude ser canal de Deus para orar, aconselhar, profetizar na vida de muita gente. De muita gente. E eu pensava assim, acho que o meu destino é fazer os outros enriquecerem, porque eu chego nunca. Não estou falando sobre milionário, bilionário, ostentação, mas sobre um nível de bênção financeira e prosperidade novo. Não é errado.
Não é pecado. Se o céu tem, viva e reparta em nome de Jesus, promova. Provérbios 8, 17 a 18, vou ler esse texto mais um e já vamos orar, pedindo uma ativação do céu nesse sentido. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Aleluia! Comigo estão, então estamos com Ele. Mateus 6,33 é categórico nesse sentido. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, você está desautorizado a se preocupar. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio